Como é complicado quando uma pessoa não tem conhecimento. Quando uma pessoa ela só entende fatos isolados, não compreende aí a Bíblia em um todo, né? Ou sequer o versículo que está utilizando para afirmar alguma coisa, o indivíduo não procura saber o contexto, em que situação é aplicado, a que se refere. Isso é horrível. Eu estava vendo um artigo de um indivíduo, na verdade eram vários artigos, mas eu parei nesse, aonde o cara, quando vai explicar o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, no versículo de número 2, versículo 18 especificamente, quando Paulo fala para não prestarmos culto aos anjos, né, ele diz assim, olha, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com um pretexto de humildade, se passando por uma pessoa humilde, e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando à toa inchado na sua carnal compreensão, ou vaidosamente achando que tem compreensão da palavra, dos textos, do assunto, no caso aqui o culto dos anjos. E o indivíduo faz ele não conseguindo achar argumentos plausíveis, ele criou um mito de que estava sendo introduzido na igreja naquela época um culto aos anjos. Olha que loucura! Olha que loucura! E ele disse que Paulo estava combatendo isso, mas na verdade o que Paulo estava combatendo era o que acontecia desde o rudimento do mundo, ou seja, as pessoas reverenciavam os anjos pensando que aqueles anjos eram uma divindade, eram Deus. Ok? E veja bem, eu vou ler o texto para vocês, vocês vão entender melhor. Olha, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo de número 4. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é muito esclarecedora, então preste atenção. Diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então Paulo estava deixando bem claro que pessoas viriam e se utilizariam de palavras muito convincentes. Mas ele pede: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Digo o quê? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ou seja, ainda que eu esteja ausente fisicamente, contudo, em espírito estou convosco, pelo mesmo entendimento, pela formação que eu dei, a forma como eu vos ensinei, né? O espírito do entendimento. Em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha que interessante, porque Cristo revelou o Deus verdadeiro. Cristo desmascarou o diabo, o enganador. Ok? Quando ele disse que o povo judeu que estava crendo nele, mas que não conseguia ver, enxergar os seus próprios erros, ou seja, não conheciam a verdade, que eles eram do diabo. O termo diabo significa enganador, farsante, alguém que diz ser quem não era. Era o que acontecia no Antigo Testamento. O diabo ia lá, não só ele, como o seu principado de anjos, suas potestades angelicais, aquelas que estavam debaixo do seu comando, do seu controle, iam lá e se passavam por Deus. Né? Tem até um caso muito engraçado em Gênesis 35, onde um anjo pede para Jacó levantar um altar para o anjo que Jacó havia derrotado quando ele passou o Val de Jaboque, no capítulo 32. Esse anjo vai e pede, né, e diz lá, Deus apareceu e pediu para que Jacó levantasse um altar para o Deus que apareceu para ele quando ele passou o Val de Jaboque, quando fugia do seu irmão. Olha só, e as pessoas não percebem essas minúcias, esses detalhes. E a verdade está nos detalhes. Assim como também você encontra Deus nos detalhes, você encontra o diabo, você encontra a mentira. Se você é um cara inteligente, um cara que tem um conhecimento, onde você faz a ligação dos assuntos, dos pontos, você consegue enxergar a verdade, você desmascara Satanás e o reino das trevas. E era o que o apóstolo Paulo fazia. Você pode ver que a pregação, a teologia de Paulo consiste justamente em desmascarar o falso Deus, o Deus do Velho Testamento, que ele chama de o Deus deste século. Estevão, inclusive, foi apedrejado por isso, nós já estaremos analisando, ok? Então presta atenção, esse cara que eu vi o artigo dele, ele disse o seguinte,
que estava sendo introduzida uma doutrina na igreja naquela época, que era culto dos anjos. Só que Paulo vai falar que isso se refere aos rudimentos do mundo, ou seja, desde antigamente que o povo venera os anjos como se fossem divindades. Os anjos que caíram, né? Os Nefilim. Nefilim significa caído, aqueles anjos que caíram ali e passaram a se portar como divindades, ok? Então vamos lá. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, ou seja, no mesmo entendimento. Regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, que foi o que revelou o Deus verdadeiro. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, num bom comportamento, num bom testemunho. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, olha só, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, o costume dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Aquela postura antiga, aquele antigo comportamento, aquela antiga maneira de cultuar, aquele culto sem entendimento, onde qualquer um que aparecesse dizendo se Deus era adorado, venerado, respeitado como tal. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer dizer que Cristo não se portava como os antigos judeus. Tanto é que quando ele veio, ele disse aos judeus que haviam crido nele, mas que não conheciam os seus erros, que não conheciam a verdade. Ele disse, vós sois do diabo. O diabo, que é um termo que significa enganador, ele é vosso pai. Não é o meu pai. Por isso que vocês não suportam a minha palavra. Leia lá. João capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Até o versículo, esse versículo que eu falei, onde ele diz que vós sois do diabo, é o 44. Leia até o 47. Você vai entender o que eu estou dizendo. Aí ele diz o seguinte, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a expressa imagem de Deus. Ele manifestou, ele revelou a plenitude da divindade. Todo o comportamento de Cristo teve como intuito revelar quem era Deus. Quem via Jesus via Deus por conta das mesmas obras. Jesus Cristo não fazia o que ele queria, ele fazia o que o Pai havia mandado. Jesus Cristo não pregava o que ele achava melhor, ele pregou o que o Pai pediu para que ele pregasse, o mandamento do Pai. Então Cristo abriu mão de sua própria vontade como ser humano e se sujeitou inteiramente a fazer a vontade de Deus. Em nenhum momento ele cedeu à sua carne, à sua natureza, nem aos pensamentos e nem aos desejos. Ok? Essa é a postura de um salvo. Enquanto nós não alcançarmos a estatura de Jesus, não há salvação. Tanto no entendimento quanto na postura. Beleza? 10. Estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Quer dizer que quando o cara está em Cristo, ou seja, está em Cristo, diz respeito a ter a mesma postura, viver como ele. Estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Olha que interessante, ele é o cabeça dos principados e potestades, de todos. Por isso que os demônios nos submetem quando nós invocamos o nome dele, por isso que os demônios se submetiam a ele, por isso que os anjos de Deus se submetem e o servem, por conta disso. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. De todo principado e potestade. No qual também estáis circuncidados com circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que é a palavra, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quem vive na prática do pecado ou pecador, ele está morto espiritualmente falando. Beleza? Havendo riscado a cédula que era contra nós, ou seja, a lei da condenação e da morte,
nas suas ordenanças, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando, tirando do poder os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Despojando, tirando Satanás do poder, tirando os anjos caídos do poder. Olha que interessante isso. Os principados e potestades, ele os despojou, tirou deles todo o poder. Ok? Toda a autoridade. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Mas para quem eles estão expostos? Para quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento até hoje presta culto a Satanás, que é um anjo, presta culto aos outros anjos, venerando o anjo que tentou matar Jacó e apanhou dele, venerando o anjo que pediu o filho de Abraão em sacrifício, venerando os anjos que pediram sacrifícios de animais. Enfim, quando a pessoa não tem conhecimento, quando ela não conhece Jesus, ela nunca vai ver a exposição desses que foram despojados. Ela nunca vai entender isso. Nunca. Só que o texto aqui está muito claro. Ó. E despojando os principados e potestades, Jesus fez isso, os expôs publicamente. Mas para que público? Para nós que temos em Cristo conhecido a Deus, compreendido Deus, a maneira de Deus pensar. Tem uma música que diz assim, ninguém conhece a Deus, e tem uma outra que fala, ninguém explica a Deus. Olha só, dois louvores totalmente, um é ninguém conhece a Deus, e o outro é ninguém explica a Deus. Olha só que desgraça. Meu querido, só não conhece quem está na prática do pecado, quem não conhece Jesus, quem não tem comunhão com Ele, não viu os que foram expostos e despojados. Então esse não conhece mesmo Deus, porque ele segue um panteão por trás do título Deus. Várias divindades falsas, vários anjos caídos, entre eles o principal, que é o cabeça dos caídos, que é Samael, Satanás, por trás ali do nome Jeová, por trás do nome de Jesus. Primeiro que Jeová não é nome, Jeová é um tetragrama que manifesta representantes de, ok? Representantes de. Então se o indivíduo estivesse prestando serviço a Satanás, ele era um representante de Satanás, falava as palavras de Satanás. E o grande problema é que eles não só falavam a palavra de Satanás, eles ensinaram a palavra da vida. Só que eles matavam aqueles que transgrediam, que era a lei da condenação e da morte. Eles, ao invés de terem a misericórdia de Deus, que faz com que o seu sol brilhe sobre justos e injustos, e a sua chuva desça sobre maus e bons, ao invés de se portarem assim, o que eles faziam? Alguém pecava, ao invés de eles ajudarem, perdoarem, eles matavam. Ou então pediam um sacrifício de animal. E tantas outras coisas. Então os anjos não tinham a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Até porque muitos estavam sob influência de Satanás, ou debaixo de seu controle, de seu comando. Então quando eles vinham, na maioria das vezes, quando não falavam de si mesmos como se fossem divindades, eles se apresentavam como divindades ou subdivindades, prestando serviço a outra, como eu falei para você lá de Gênesis 35. Ou então, eles vinham e diziam-se Deus quando não eram, porque o seu comportamento era demoníaco. Pragas, mortes, pestes, maldições, ordenavam estupro, assassinato até de criança de colo. Poxa, qualquer imbecil, qualquer idiota consegue ver que em Cristo essa postura é exposta e desmascarada. É despojado quem praticou isso. Cristo fala que todos que vieram antes dele, vieram da onde? Do céu? Todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. Estavam roubando a glória de Deus, roubando os homens de Deus. E as pessoas não percebem isso. Mas vamos lá. 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Aquelas regrinhas da lei
não coma isso, não coma aquilo, não beba isso, não beba aquilo. E você vê essas regrinhas hoje, inclusive dentro das igrejas. Dentro das igrejas você vê isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, do calendário judaico, ou da lua nova, ou dos sábados, dos feriados. Olha que interessante. Ele não está se referindo aqui ao sétimo dia, tá? O sétimo dia, ele é um dia, não que seja exclusivo, nós devemos venerar a Deus todos os dias, mas no sábado, além de venerar, nós não podemos trabalhar, nenhum trabalho braçal. É um dia onde você pode evangelizar, não que você não faça isso os outros dias, só que os outros dias você pode trabalhar. Nesse dia, ele é específico somente para Deus. Beleza? Somente para Deus. Nem trabalhos em casa, nada. É dia de consagração, é um dia que é voltado a Deus para você estudar, pregar. Ao contrário de escola dominical, que nós deveríamos ter como crentes por conta do mandamento, era a escola sabatina. Ok? Mas enfim, não quero entrar nesse mérito. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. São figuras, essas coisas são figuras do que vai acontecer, as festividades celestiais, ok? 18. Ninguém vos domine. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui no caso do versículo 16, no 17 especificamente, quando diz que essas coisas são sombras das coisas futuras, é porque os anjos imitaram as coisas lá dos céus, lá do reino de Deus, ok? Eles imitaram, eles trouxeram para cá. O modelo do tabernáculo, todas essas coisas são imitações. Para quê? Para que alguém fosse venerado tal como o Senhor, a verdadeira divindade, verdadeira e única, Cristo diz. Beleza? Mas vamos lá, 18. Ninguém, agora ele entra, ninguém vos domine a seu bel prazer, ou segundo a sua boa vontade, com pretexto de humildade, chegando com toda a humildade, e culto dos anjos. Quantas igrejas estão prestando culto aos anjos? Quando dizem, o Deus que pediu o filho de Abraão em sacrifício, Isaque, você também tem que trazer o seu Isaque, que o Isaque hoje é financeiro. Certo? Mas você tem que trazer o seu sacrifício ao altar. O sacrifício naquela época era um animal. Hoje eles usam sacrifício financeiro, colocando o cara em mais dívidas, complicando a vida do indivíduo, pegando carro, casa, acabando com o seu cheque especial, deixando ele com dívidas no cartão de crédito, atrás de uma promessa que lhe foi feita pela liderança de que quanto mais ele dar, mais ele vai ter, e nunca acontece isso. Uma hora ou outra o cara se destaca financeiramente e ele acha que isso é uma providência divina, quando na verdade é a premiação que Satanás ofereceu a Cristo, e Cristo rejeitou em Mateus 4 e Lucas 4. Enfim, o cara vive enganado. O cara vive enganado. Então, Paulo disse, olha, ninguém vos engane a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, e estando à toa, debalde, inchado, vaidoso, na sua carnal compreensão. Então quem tem uma mente carnal não compreende o que aconteceu no Velho Testamento. O cara não estava lá. Mas o cara que está em Cristo ele vê os que foram despojados e expostos, ele consegue compreender. Em Cristo ele conhece o verdadeiro Deus, a postura de Deus, a palavra de Deus, o modo que Deus pensa. Meu querido, um cara que não sabe como Deus pensa, um cara que não consegue explicar Deus, um cara que não conhece a Deus, é um cara perdido. Como esse cara pode conduzir a sua vida? Como esse cara pode te oferecer o reino de Deus, se nem do reino ele faz parte, ele está longe, ele não sabe nem identificar quem é o dono desse reino, que é Deus. Ele não consegue sequer classificar Jesus sendo o Messias, a importância de Cristo, ele não consegue compreender Jesus. E Jesus veio justamente para explicar através do seu comportamento e do seu ensino quem é Deus, revelar o Pai. As pessoas não sabem o nome de Deus. Você pergunta o nome de Deus, é Jeová, Adonai, é o Shaddai. Irmão, Adonai significa Senhor. É um termo que é utilizado para divindades.
El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Você entendeu o que eu estou falando? Não tem nada a ver, são palavras hebraicas. São palavras hebraicas que tinham que ser traduzidas e não transliteradas no sentido, principalmente, de serem aplicadas como se fossem supostos nomes de Deus. Isso é ridículo. É inconcebível que uma mente primitiva como a desses seres esteja na frente de um trabalho que eles dizem que é de Deus. Esse trabalho, essa obra que eles realizam não é de Deus. Ela é do diabo. Ela é do maligno. Compreendam isso. É culto dos anjos. E eu vou te mostrar agora. Toda essa introdução é para expor os principados e potestades. Olha só. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22. Vamos lá. Versículo de número 1. Só para você entender, a palavra Elohim, ela é plural. Plural de Elohá, ou Eli, né? Que é El. Não chega a ser Eli, é El, meio I no final. Essa palavra ela é um plural. Toda terminação in, em hebraico, é plural. Beleza? E só para você entender, pode se referir ao Deus, quando diz que ele é o Supremo, ok? Pode se referir a anjos, a outras divindades. Então ela tem que ser vertida no sentido correto, dentro de um contexto. Se o indivíduo não faz isso, ele vai cometer uma série de heresias no momento que ele estiver pregando e principalmente no momento que ele fizer as traduções, que foi o que aconteceu aqui. Presta atenção. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Só que se você for para Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele diz bem assim: ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não é o tentador. O tentador são os principados e potestades das trevas, os anjos rebeldes e o seu cabeça, que é Satanás, Samael. Ok? O diabo, o enganador. Mas vamos lá. E aconteceu depois destas coisas que tentou, né, esse suposto Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. O holocausto era um sacrifício que, além da imolação, que era o corte aqui, ou esquartejamento, simultaneamente, e ainda depois se ateava fogo. Então está pedindo para que Abraão ofereça o seu filho da forma mais cruel possível. Degola o seu filho, ou esquarteja, eu não sei a maneira como Abraão interpretou isso, mas no final, quando ele estiver ali morto, mete fogo no corpo dele também. Olha só, Deus pedindo isso para Abraão, para o único filho dele, o da promessa, a quem ele amava. Só que Abraão estava pensando que era o Deus verdadeiro. Por isso que ele foi fazer. Porque ele sabia que o Deus verdadeiro era um Deus misericordioso, bondoso, que Deus de alguma maneira ia providenciar um sacrifício que substituísse o seu filho. Ok? Que Deus, ainda que ele matasse o filho, Deus era capaz de trazê-lo dos mortos, ressuscitá-lo. Por isso que ele foi ali. Abraão não foi triste como muitos dizem e tal. Abraão foi confiante. Ele sabia que Deus ia fazer algo poderoso, que Deus não ia deixá-lo passar por aquilo, que Deus ia surpreendê-lo de alguma maneira. Ele estava crendo no Deus verdadeiro, no Deus que ressuscitou Jesus. Então ele foi. Ele não foi temendo, não foi apavorado, nada disso. Talvez o menino até ficasse. Mas ele estava crente. Deus proverá para si o sacrifício. Você entendeu? Agora olha que interessante. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão foi. Depois você lê a história inteira. 10. Abraão preparou tudo para matar o menino, ok? E estendendo Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho.
Mas, olha o versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, sobre o menino, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus. Deus é onisciente. Deus não precisaria de ter uma prova de Abraão, esperá-lo chegar até aqui. Deus é onisciente. Ele sabia muito bem que Abraão era um homem temente, um homem obediente a ele. Ok? E esse anjo colocou Abraão à prova para pedir seu filho em sacrifício. Eu vou te mostrar aqui, ó, quem pediu foi o anjo. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Não me, pronome possessivo do caso oblíquo, que chama para si a responsabilidade do ato. Ele não falou não lhe, levando, né, a responsabilidade a Deus. Não. Ele trouxe para si a responsabilidade. Então a divindade do versículo 1 e 2, que pediu o filho dele de forma tão cruel em sacrifício, era um anjo do Senhor. Lógico que aqui está um anjo de Yehoah, o tetragrama. Então você não sabe se se refere ao pai ou ao diabo, né? Esse anjo, esse ser que apareceu aqui e que se passou por Deus pedindo o filho de Abraão em sacrifício. Você não sabe, mas em Cristo, que despojou esses principados e os expôs publicamente, público esse do qual eu faço parte, eu consigo ver que não era Deus, que foi essa divindade. Por um simples detalhezinho, né? Me, pronome possessivo do caso oblíquo que chama para si a responsabilidade. Ele deveria ter usado outro pronome possessivo do caso oblíquo, lhe, que terceiriza, caso ele tivesse ali amando de Deus e que Deus fosse o responsável por essa petição. Mas não, aqui o anjo assume a responsabilidade do pedido. Não me negaste seu filho. Aí alguns vão dizer que isso aqui é uma teofania. Teofania é um termo grego, querido, aonde as divindades do Olimpo tomavam um ser ou enviavam um ser, inclusive até animais, para falar com as pessoas. Esse termo não é da teologia judaica. Larga de ser idiota. Entenderam isso? Então aqui, ó, é um culto, um clássico culto dos anjos. Quantos não usam esse texto para enganar as pessoas, para ludibriar pessoas? Pedindo no lugar do Isaac um sacrifício financeiro. Culto dos anjos. Quer ver um outro exemplo? Eu vou te mostrar um outro exemplo. Gênesis 32. Olha só. Jacó fugia do seu irmão e passava o val de Jaboque. Versículo 32, do 22 em diante, olha só. E levantando-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 12 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia, até o dia amanhecer. Ele foi pegar Abraão na calada da noite. Imagina o tempo que eles ficaram lutando. Lutaram do anoitecer até o dia raiar. Já imaginou? Em média 12 horas, um pouquinho menos, dependendo aí de que hora o sol se pôs e de que hora o sol nasceu. Ok? Então vamos lá. E vendo que não prevalecia contra ele, ou seja, o anjo vendo que não vencia Jacó, tocou a juntura da coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse o anjo: Deixa-me ir, porque já a alva subiu, o dia amanheceu. Porém, ele disse, Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Ou seja, Jacó brigou com o anjo e impediu esse anjo que voltasse para o céu. Porque nessa época, antes de Jesus Cristo ter sido crucificado, Satanás e todos os seus anjos tinham acesso ao céu.
Com exceção daqueles anjos que procriaram com as mulheres de Gênesis 6, que estavam aprisionados. Mas os outros, os demais anjos, tinham livre acesso ao céu, inclusive Satanás. Tá? Só para você entender. Então eles vinham para a terra e passavam por divindade, enganavam muitas pessoas, como aconteceu aqui. Mesmo Jacó tendo essa experiência, ele pensou que ele estava diante de Deus. Eu vou te mostrar. Versículo 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? Ele perguntou para Jacó. Ou seja, ele não era onisciente. E Jacó lhe responde, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha só, como príncipe, como um anjo, lutaste com Deus e com os homens. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Jacó já havia enfrentado muitos inimigos, lutou com os homens, e agora ele estava dizendo, esse anjo estava dizendo, que Jacó estava lutando com Deus. Como se ele fosse um anjo, um príncipe. Olha que loucura! E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Ou seja, ele não me matou. Então, muitos se utilizam desse texto para dizer, irmão, você tem que batalhar contra Deus, como Jacó fez no Val de Jaboque, irmão. Jacó estava lutando pela sua vida contra um anjo assassino. Esse anjo viu que não conseguia derrotar Jacó, feriu a juntura da sua coxa, mas ele não conseguiu fugir porque Jacó o agarrou e o impediu. Você só vai sair daqui se você me abençoar. E aquele anjo, aquela falsa divindade, não teve outro meio, né, senão de abençoá-lo. Só que essa bênção, olha que interessante, só que essa bênção, ela formou dois Israéis. Dois Israéis. Ou dois Israel, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque quando chega no capítulo de número 35, olha só o que acontece. Gênesis, capítulo de número 35. A partir do versículo de número 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacut. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Esse Deus aqui, ele já é onisciente. Ele não perguntou o nome de Jacó. Ele falou, o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Aí ele disse, eu sou, Deus falando, tá? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua semente depois de ti te darei. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, de Betel. Então tiveram dois lugares chamados de Betel. Um aonde um anjo dizendo-se Deus estava, e onde o Deus verdadeiro, né? O Deus verdadeiro, onisciente, vai e fala com Jacó. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu querido? Você está entendendo isso? Só que veja bem, aqui foi o Deus verdadeiro. Porque esse Deus era onisciente. Não pediu sacrifício de animal, nem o altar ele pediu. Jacó levantou um altar simplesmente por seu costume.
E então ele chamou aquele lugar de Betel. Tiveram dois seres que trocaram o nome de Jacó. O falso e o verdadeiro mudaram o nome dele para Israel, povo de Deus. Mas povo de que Deus? Israel ficou dividido entre povo do falso Deus e povo do verdadeiro Deus. O povo do verdadeiro Deus, quando viu Cristo, creu. O povo do falso Deus, quando viu Cristo, o negou porque Cristo não tinha a postura do seu Deus, que era um fascínio, era um assassino, um ser maligno, condenador, sem misericórdia, sem compaixão, ou seja, com comportamentos mais carnais, mais malignos do que qualquer ser humano. Só aqueles que viram Deus, esse Deus que apareceu para Jacó aqui, que era onisciente, né? Que falou com ele, que não pediu sacrifício nem nada, que já sabia, inclusive, tantos anos antes, que haveriam reis no futuro, só esse Deus aqui, ele é o Pai de Jesus Cristo. Era o Deus de quem Abraão esperava morar em sua cidade, cujo artífice e construtor era ele, o Deus verdadeiro. Não estava na promessa da terra. A terra que foi prometida, essa terra que foi prometida a Abraão, Abraão recebeu duas promessas também, do falso Deus e do verdadeiro. O verdadeiro é a cidade celestial, que as pessoas não entendem, mas Abraão entendeu. E o escritor de Hebreus deixa isso muito claro. Então muitas pessoas vão lá no Velho Testamento e sem saber, sem ter essa riqueza de detalhes, acabam aí prestando culto aos anjos. Deus pediu sacrifícios de animais. Deus pediu sacrifício de animais. Vamos lá. Jeremias. Olha só. Jeremias, capítulo de número 7. Do versículo 21 ao versículo de número 23. Olha só. Deus falou, lembrando disso, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ok? Então vamos lá. Jeremias 7, do 21 ao 23. Diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Ajunta os holocaustos, que era aquele sacrifício que era queimado até virar cinza, aos vossos sacrifícios, aqueles que só eram mortos e deixava-se ali a carcaça sem queimar, e comei carne. O que ele estava pedindo? Faz um churrasco com isso aí e se alimenta. Literalmente isso. Faça um churrasco com toda essa carne aí e se alimenta. Não deixa virar cinza e nem deixa apodrecer. Prepara e come. Entenderam? Olha só. Versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Então quer dizer que Deus nunca ordenou nada acerca de holocaustos ou sacrifícios. Nunca ordenou. Beleza? Deus nunca ordenou. 23. Mas isto lhe ordenei. Olha só. Lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Foi isso que Deus ordenou. Deus nunca pediu sacrifício de animal pelos pecados. Ele só queria obediência, porque a obediência perdoa pecados. Porque a obediência constrói um presente que aniquila o passado e que te traz um futuro glorioso. Um futuro de perdão, de misericórdia, de compaixão. Olha a diferença. Então quando a pessoa não tem entendimento, ela vai falar essas bobagens. Você quer ver um outro também que é clássico, né? Aqui mesmo no capítulo de número 7. Para quem acredita ainda que foi Deus quem pediu Isaac em sacrifício a Abraão. Capítulo 7, versículo de número 31. Edificaram os altos de Tofete, os altares de Tofete. Tofete era um lugar onde se oferecia sacrifícios animais e humanos. Então ele diz, olha, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem
a seus filhos e as suas filhas, ou seja, para oferecer seus filhos e suas filhas em holocausto. O que nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. Puxa, isso nunca passou. Nunca saiu da boca uma ordem. Uma ordem dessa nunca saiu da boca de Deus. Isso sequer passou pelo coração de Deus. É inadmissível Deus pedir o filho de alguém em sacrifício queimado, em holocausto. Então quem pediu lá não foi Deus. Ok? Tá ficando bem claro? Vamos continuar. Capítulo 19, versículo 5. Porque edificaram os altares de Baal. A palavra Baal significa senhor, marido, tá? Para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, a esse falso marido, esse falso senhor. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Então, eles faziam isso a quem? A Baal, aquela entidade que agia em Canaã, especificamente na região de Moriá, naquelas montanhas onde eram pedidos sacrifícios. Não foi o Deus Pai, é que o próprio Deus está falando. Olha só, ainda continua, capítulo de número 32. 32 e 35. E edificaram os altos altares de Baal, que está no vale do filho de Rinom, que a gente conhece como Geena, né, ou Gei Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. A palavra Moloque ou Malak é literalmente anjo, mensageiro, que pode ser tanto do diabo quanto de Deus, ok? Em hebraico, essa palavra é escrita Men, Lamed e Kuf. São três consoantes cuja vocalização aparece na pronúncia. Então, escrita, se o indivíduo não souber de quem se trata, ele pode tanto traduzir como anjo do Senhor, como Moloque, uma entidade maligna. Porque a vocalização, ela só surge na pronúncia, e para que haja a pronúncia correta, era necessário que se soubesse a quem se referia. Nesse caso, o tradutor foi bem-aventurado e traduziu como Moloque, mas existem muitos casos no Antigo Testamento, no Velho Testamento, que a palavra Moloque, Men, Lamed, Kuf, que poderia ser Malak ou Moloque, é traduzida como se fosse Malak, como se fosse anjo, mas às vezes é Moloque, uma entidade maligna. Você entendeu? Que pedia sacrifícios. Né? Ele era aquele Baal, aquele marido, aquele senhor que pedia sacrifício na região de Canaã, para onde Abraão foi. Especificamente ali nas montanhas da região de Moriá, no vale de Gei Rinom, o vale de Tofete ali. Vocês entenderam isso? Então, quando o cara não tem entendimento, o cara vai falar bobagem. Ah, Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício. O próprio Deus acabou de dizer pelo profeta que isso sequer passou pelo coração dele, que ele nunca fez um pedido desse. Olha só, olha. Edificaram os altos altares de Baal, ou de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar o povo de Judá. E agora? Você quer servir o Deus que pediu o filho de Abraão em sacrifício? Quer? Você quer servir o Deus que pediu sacrifícios de animais? Quer? Você quer continuar prestando culto aos anjos? Você quer servir o Deus que lutou com Jacó? O Deus que pediu para que Jacó fizesse um altar para o Deus que lhe apareceu, para aquele Deus que levou uma surra dele no Val de Jaboque? Você quer servir esse Deus? Ou você quer servir o Deus expresso por Cristo? Você pode servir as divindades despojadas e expostas, que só em Cristo ganhamos entendimento para compreender isso? Ou você pode servir o Deus verdadeiro, pregado por Cristo, expresso por Ele, o Deus Pai Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro e a vida eterna? A escolha é sua. Deus abençoe e até a próxima.